Olá, meu querido Alisson Leandro Mascaro, um prazer revê-lo aqui na TV 247, tudo bem? Querido Leonardo Atushi, boa tarde a todas e todos que acompanham a TV 247. É um prazer voltarmos aqui às nossas entrevistas. Exatamente. Vou fazer uma saudação rápida aqui aos assinantes que chegam à TV 247, a Luzia, Nelson Moreira, Cláudio Alves, Aníbal Rodrigues, Adalberto dos Santos, Heraldo Carvalho. Sejam membros, compartilhem, deem os likes e curtam, como diz aqui a Rosa Maria Brito, né? Alisson, eu acho que calhou, né, dessa entrevista vir no dia de hoje, quarta-feira, 6 de março, que foi o dia em que saiu a pesquisa Quest sobre a aprovação do presidente Lula. Com dados muito interessantes para a gente debater aqui. A gente havia combinado esse tema, né, que os desafios da esquerda nos dias atuais, e eu tenho a seguinte sensação: o Lula trabalha muito, tem realizado muitas coisas, tem conseguido muitos benefícios para os trabalhadores, mas isso não está se revertendo em popularidade na velocidade, pelo menos, que eu gostaria ou que eu imaginava que pudesse acontecer. Vou botar aqui na tela a pesquisa de hoje, e, na verdade, os números até pioraram, né? Quer dizer, em dezembro de 2023, o Lula tinha uma aprovação de 54% e uma desaprovação de 43%. Hoje é aprovado por 51% e desaprovado por 46%. Ou seja, tem um quadro aí congelado, até bastante ruim, que mostra aí uma resistência da extrema-direita, enfim, ou da direita tradicional. Como é que você vê isso, Alisson, esse quadro inicial, para a gente começar a nossa conversa aqui? Querido Leonardo, eu penso que a realidade social brasileira, nos termos da sua ideologia, está efetivamente decantada. Portanto, nós não temos aqui alteração substancial no modo pelo qual a sociedade brasileira se organiza, se divide, se põe nos termos da sua autocompreensão política. Metade do Brasil se organiza politicamente por ser contra posições de esquerda, por ser contra progressismos os mais variados, por ser contra o socialismo, o comunismo e qualquer coisa que se possa se pintar neste nível. Então, esta metade da sociedade está muito consolidada, é uma metade de perfil de direita, de perfil conservador ou reacionário, e os instrumentos pelos quais esta consolidação se deu não são instrumentos de agora, já são instrumentos de algum tempo. Sem se alterar estes instrumentos, toda a atuada política do Brasil é chover no molhado. Então, com 1 ano e 3 meses de terceiro mandato do presidente Lula, não houve alteração substancial deste quadro. Estes números, tirando os arredondamentos de um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, são basicamente os números da eleição de 2022. Então, dá isto, dá 50, alguma coisa contra 49 alguma coisa, tem uma flutuação um mês a mais, um mês a menos, mas basicamente é isso, é uma sociedade que tem nesta posição de direita 50% da sociedade consolidados. Então, efetivamente, neste quadro, não há condição de fazer com que políticas públicas, do modo pelo qual elas são feitas, venham a alterar a substância desta divisão social, ou desta consolidação social. De fato, querido Leonardo, não é dizermos aqui que haja pouco trabalho, muito pelo contrário. Efetivamente, se vê por todo lado uma tentativa laboriosa de estabelecer trâmites, parâmetros, de estabelecer efetivamente uma dinâmica de ação. O problema é a forma da ação, porque, mais uma vez, a esquerda está no poder do Estado e, mais uma vez, a esquerda entrega algumas políticas públicas que tentam fazer aqui uma espécie de quadratura do círculo, que vem a ser isto: não esgarçar contra a burguesia, não esgarçar o tecido da burguesia e ver se nesse contexto sobram migalhas para o pobre. Esta circunstância desse perfil de políticas públicas não estabelece um crescimento social e econômico vigoroso, não faz com que as pessoas troquem sua leitura ideológica por uma espécie de efetivo progresso social. Então as pessoas
Quando vivem algum bem-estar, é algum bem-estar e não uma mudança estrutural nas condições de vida, isto porque o governo se põe muito próximo do interesse do capital. Ao mesmo tempo, esta forma de governo de esquerda liberal é uma forma que não rompe com domínios sociais estabelecidos, não rompe com os meios de comunicação de massa dominantes, não permite abrir frentes para disputar ideologicamente estes 50%, que até agora são blindados, então não tem nenhum mecanismo, eu diria, majoritário. Mecanismos há, mas não estes tiros de canhão. Há pequenas garruchas, mas um tiro de canhão não se faz, então os mecanismos de comunicação e de ideologia, os aparelhos ideológicos são os mesmos, basicamente, um pouquinho alteração aqui e ali, e neste quadro não se rompe com o domínio social estabelecido, com o domínio econômico estabelecido e mesmo com o domínio político estabelecido. Nesta toada, então, o que se tem é uma espécie de expectativa de que a sociedade fosse olimpicamente neutra e olhasse que os resultados econômicos e sociais do governo Lula são melhores do que os resultados econômicos e sociais do governo Bolsonaro. E claro que são, isto é óbvio. No entanto, a sociedade não é uma sociedade de indivíduos olímpicos sentados numa montanha, fazendo métrica do IBGE para ver se a sociedade diminuiu 1 grau ou aumentou 1 grau da desigualdade social. As pessoas são mobilizadas por afetos, por posições de identidade política, de identidade social. Então, religião, meios de comunicação de massa, frases de efeito, de organização de mundo, do tipo, seja de direita, seja de Deus, seja da religião, essas questões mobilizam as pessoas. E 2% de crescimento econômico, que para alguém é quase nada na sua vida cotidiana, não mudam este quadro, não alteram esta situação. Então, efetivamente, como não há mobilização de base, como não há mobilização ideológica, como não há mobilização de massas, este quadro não se altera. Então, tem que ter sorte de chegar numa eleição dando 55% a 45%. Neste momento, então, se ganha uma eleição. Mas por qualquer pequeno combate que se faça a uma situação como esta, em que se descubra uma corrupção em um órgão do governo e se faça um mês de campanha contra a corrupção, ou então que se tome aí uma frase qualquer e que se faça uma campanha pela moral e pelos bons costumes. Em um mês, o governo que tem 55% cai para 45%, ou seja, é um regime plenamente instável. Este regime, até agora, sustenta uma espécie de espasmo, bom espasmo, porque vivíamos o horror, e, no entanto, os meios, as formas de operação são as mesmas de sempre. Estas formas mesmas de sempre fizeram com que o Brasil sofresse um golpe em 2016, fizeram com que o povo fosse levado à extrema-direita e de lá não sai. E então, se insistirmos nesta mesma forma de ação política e social, estamos simplesmente contando com a sorte. Ela pode acontecer? Volto a dizer, pode. Pode haver uma eleição de 51% a 49%, foi a eleição de 2022. Mesmo assim, é muita sorte. Então, é preciso, efetivamente, mudar a forma de ação política na sociedade brasileira, sem o que é sempre este sofrimento de, no último minuto, ver uma aferição de votos. Alisson, vou ler o comentário da Lúcia Simões, com o qual eu concordo plenamente. O presidente Lula é um gênio, tem feito um governo exemplar. Mesmo que chova ouro do céu, a gadaiada não assumirá. Vou ler também o Luiz Parra, que fala assim: para mim, essa pesquisa é um facilitador para que a esquerda revolucionária e antilulista, que não tem votos nem armas, nem mobiliza massas como Lula, se afaste de vez do governo. Um dia infeliz, né? Bom, olhando esse resultado aqui da pesquisa, esse comentário da Lúcia, você falou uma coisa que me tocou, né? Porque essa coisa, o cidadão brasileiro não é aquele cara que está ali olimpicamente vendo as estatísticas do IBGE. Quando houve a ascensão da extrema-direita, botei essa notícia porque já a gente vai falar sobre ela. Quando houve a ascensão da extrema-direita, eu falava, porra, será que as pessoas não veem os resultados? Né? O Brasil alcançando pleno emprego no governo Dilma, bons indicadores econômicos, média de crescimento do governo Lula muito maior. Agora, todo dia tem anúncio de investimento da indústria automobilística. Ontem foram 11 bilhões da Toyota, agora são 30 bilhões da Fiat, Peugeot, Stellantis. Enfim,
o desemprego caiu, a renda aumentou, a inflação está relativamente controlada, ainda que tenha problema na inflação dos alimentos, como algumas pessoas estão colocando. A realidade econômica não se impõe, Alisson, para a população de uma maneira, né, mais concreta, porque, assim, você mesmo falou, né, os resultados do Lula são objetivamente muito melhores do que os do Bolsonaro. Se impõe e não se impõe. Isto, sim, é digamos, uma plataforma de aferição que parte de um pressuposto científico e filosófico. A economia muda a compreensão das pessoas? Sim e não. Por que sim? Porque, obviamente, um constrangimento econômico, um decrescimento econômico, causa um incômodo nas pessoas. Um certo conforto econômico permite com que essas pessoas possam, eventualmente, indagar a causa deste conforto. Nada do que acontece na realidade social brasileira do presente é um enorme conforto econômico. Podemos até dizer que a situação de decrepitude do capitalismo brasileiro nos últimos anos é tamanha que, na realidade atual, qualquer coisa que se faça como melhoria ainda não cobriu uma espécie de ferida muito aberta e as pessoas não vivem uma vida minimamente confortável. Então, nós nem temos também uma expressividade de crescimento econômico. Eu volto a dizer que este crescimento de 2%, 3%, nas condições de anos de retrocesso econômico e social do Brasil, representa muito pouco, ser chicoteado um pouco menos. Então, ainda há profundo desconforto. Mas, ainda que houvesse algum grau de conforto, mesmo assim, o modo de intelecção de mundo das pessoas não se faz apenas por uma inferência econômica imediata. Esta é uma descoberta do marxismo já de muitas décadas. O marxismo tem a ponta de lança da compreensão da sociedade de modo científico. E o marxismo descobriu há muitas décadas que nós não somos imediatamente apenas a nossa realidade econômica ou social. Nós somos também sujeitos da ideologia. Então, que nós ganhemos 4% a mais de condições econômicas ou que percamos 10% de condições econômicas, nós também somos atravessados pela ideologia, que nos explica por que ganhamos 10% de aumento ou por que temos 10% de retrocesso. E esta explicação não é que ela venha a aderir todas as vezes à mente das pessoas. Ela, no entanto, ainda que não todas as vezes, quase sempre tem um impacto avassalador na nossa subjetividade. A maior parte das pessoas é criada para entender que esta vida e esta existência tem uma divindade que organizou tudo isso. E as pessoas, em todo momento da sua vida, não têm dúvida de que há uma divindade. E quando se diz que essa divindade prefere a direita, porque é isso, quem controla a narrativa sobre esta entidade divina, via de regra, é de direita e diz que... Daqui a pouco vão dizer que Deus é de direita. Deus, obviamente, é narrado, é consolidado historicamente por pessoas de direita e, portanto, não precisa nem dizer que Deus é de direita. Quem fala sobre Deus é de direita e a inferência que esta pessoa ou estas pessoas fazem sobre Deus são inferências de direita. Então, efetivamente, defesa da propriedade, o que é meu não é seu, Deus dá a cada um aquilo que ele gostou, que quisesse para cada qual, ou o fardo, ou a riqueza de cada qual, tudo isso é uma organização de mentalidade de direita. Se a sociedade é arraigada nesses termos teológicos, então, obviamente, ela já tem uma aparelhagem ideológica que leva toda esta sociedade às posições de direita. Isto com educação também, isto com meios de comunicação de massa, isto com algoritmos de internet. Então, esta rede é muito extensa e o crescimento econômico que eventualmente haja sem disputa ideológica, ele tem um efeito residual. Esse efeito, numa sociedade como a brasileira, é arredondamento para menos de 10% dos eleitores. Não dá mais que isso, eventualmente, a pessoa que, por causa de uma CLT, deixou de ser bolsonarista e passou a ser lulista. É muito pouco, porque, no final das contas, o elemento de organização da política nas sociedades históricas do capitalismo é o elemento de identidade. Então, a pessoa se percebe como pessoa do bem. Pessoa do bem é pessoa da ordem como está posta. Então, ela defende o Estado, ela defende
a polícia, ela defende os militares, ela defende a religião, ela defende os proprietários privados, os burgueses. Tudo isso é um elemento identitário, constitutivo da identidade de quem é do bem. E aquele que está lutando, aquela que está lutando para transformar o mundo, passa por revolucionário. Para quem está me ouvindo aqui e ouviu a palavra revolucionário e sonhou em pensar, eu sou a Rosa Luxemburgo, eu sou o Che Guevara, que bonito é. Para esta pessoa, a palavra revolucionário soa lindo. Para a maioria das pessoas que foi formada em outro arcabouço ideológico, revolucionário é algo horrível, é algo que se deve lutar contra, uma posição absurda. Portanto, não soa do mesmo modo. E é minoritário na sociedade quem pense no âmbito da transformação social. Qual é o problema da esquerda? Quando a esquerda não resolve engendrar processos efetivos de câmbio social, de mudança social, ela fica refém da plataforma ideológica da direita. Só que a direita não quer a esquerda. Então, esta posição que eventualmente aglutina aqui 50% da sociedade de modo frágil, que é a posição de esquerda liberal, defender a ordem, no entanto, com algum desconto, defender a burguesia, no entanto, com aumento do salário mínimo. Esta posição, de fato, é a mais frágil, é a mais difícil, porque ela nem tem o vigor reacionário que diz assim, mate-se o pobre e defenda-se o capitalista. Neste morde-a-sopra de defender o capitalista sem matar o pobre, o capitalismo é um regime de exploração. Uma hora um dos dois tem que morrer. Via de regra, morre o pobre. Então, circunstâncias como essas são esta espécie de zona cega, de ponto cego da atuação das esquerdas liberais no mundo. Isso não é só um problema do Brasil. Não há o que fazer com isto, porque em condições plácidas, de águas mansas, até isto se reproduz 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Em condições extremas, isto não se aguenta. Portanto, com toda a beleza de crescimento econômico que houve nos governos Lula e Dilma, e houve, as pessoas sentiam este bem-estar, mesmo assim, não é nada suficiente, porque nunca se disputou nesses governos, nunca se disputou neste atual momento também, a ideia, a mente, o coração, a ideologia do povo. Resultado, entregam-se alguns bons resultados e o povo continua contra qualquer coisa que seja transformadora da sociedade. Uma frase aqui importante que você falou, o crescimento econômico sem disputa ideológica tem efeito residual, né? Eu já falei sobre isso uma vez com o Lindbergh, deputado federal, e ele falava que a preocupação do Lindbergh era mais ou menos a seguinte, Alisson, é muito importante acelerar o crescimento econômico, porque nós só temos a economia. Eles têm Deus, pátria, família, todas essas coisas que eles usam para fazer a disputa ideológica. Mas se a gente extrapola o que você falou, só a economia não basta, tem que ser a economia com disputa ideológica também, né? Então é importante dizer isso. Ângelo Brigado está dizendo assim, Safatli disse que a esquerda perdeu seu protagonismo enquanto a extrema-direita não perdeu força. Por que essa perda e como disputar a outra ideologia? Bom, primeiro eu preciso perguntar se você concorda com o diagnóstico do Vladimir Safatli. Quero mandar um abraço ao querido professor Ângelo Brigado Ester, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, ilustre intelectual e batalhador por um mundo melhor. Vai aqui o meu abraço especial a ele, a Regina e a todas e todos aí, de Juiz de Fora e de Minas Gerais. De fato, aqui, refletindo também sobre esta provocação, sobre este pensamento do professor Vladimir Safatli, nós temos uma situação no mundo no qual a força majoritária da política hoje é da extrema-direita. Então, quem dá as cartas é a extrema-direita. Não parece que as esquerdas do mundo estejam pautando tanto a realidade de todos os países, que a direita esteja enfraquecida, envergonhada, pedindo desculpa. Pelo contrário, o que se vê no mundo inteiro são massas efetivamente mobilizadas por termos como direitos humanos só para humanos direitos, a ordem tem que ser divina, ou quem pensa a partir da religião é maioria, minoria que se cale, que conviva subordinada a essa maioria. Esses termos, e os termos do capitalismo, empreendedorismo, livre iniciativa, toda a lógica da meritocracia, tudo isso domina o mundo. Nós precisamos reconhecer que as forças de esquerda, que agem e agem muito, apanham. Quanta gente de esquerda morre. Não é que a esquerda esteja em inação, está em ação.
e muitas vezes está numa ação, eu diria, heróica, porque está dando a cara a tapa para morrer. Então não é inação. O problema central é a forma da ação. Porque se estamos agindo, se estamos engajados, engajadas, se estamos sofrendo e o quadro social não sai do lugar, então o problema é da forma da luta. Porque a luta histórica das esquerdas do mundo nos últimos 50 anos abomina pensar a revolução. Porque as esquerdas do mundo abominam pensar a transformação social. Ao abominar pensar a superação do capitalismo, o enfrentamento da exploração capitalista, nós nos enfraquecemos, porque não existe terceira opção. Tertius non datur, como se dizia antigamente em latim. Não tem uma terceira hipótese, a terceira não é dada. Estou dizendo com isso, então, que se nós não enfrentamos a exploração capitalista, concordamos com ela. E vamos aqui buscar migalhas. E esta posição de buscar migalhas exatamente é a mais difícil. É uma espécie de busca da quadratura do círculo, e essa quadratura do círculo não existe. Então, neste quadro, no qual a mobilização social tem rareado, tem escasseado no sentido de organizar um elemento vigoroso de transformação social, o primeiro impacto disso é exatamente no plano ideológico. As pessoas têm vergonha de falar contra o capitalismo, têm vergonha de falar contra o domínio social conforme estabelecido. E é preciso romper vigorosamente com isto. O problema é que não basta apenas constatar, é preciso constatar e dar um passo adiante. Para dar este passo adiante, é preciso compreender que pernas temos nós para fazermos este passo. Eu sei que várias companheiras e companheiros que já têm uma formação desde a década de 70 e 80, 90, anos 2000, uma formação de esquerda liberal. Esses companheiros e companheiras têm um coração muito, eu diria, assentado no sentido de abominar transformação social, de abominar revolução. Muita gente que é de esquerda não gosta de lembrar que esquerda, em uma certa medida, é transformar o mundo, é ser revolucionária. As pessoas se incomodam com isso. Então, as pessoas sempre vêm com as muletas, com os apoios mais frágeis de sempre, como estes da correlação de forças. Não há correlação de forças para mudarmos o mundo. Se o povo é reacionário, como é que eu vou lutar por transformação social? É melhor lutar por um ganho aqui, outro lá. E é aqui que vai o erro. Se o povo é reacionário, o povo está engajado numa positividade, num elemento que dá sentido, dá impulso para a sua vida. Então as pessoas dizem, eu sou de Deus. Isso domina ideologicamente a totalidade dessa pessoa. Ela se organiza na vida para refrear pulsões sexuais, para refrear questões morais que poderiam ser muito livres, mas os outros pensam que são abomináveis. Esta pessoa começa a se orientar pelo aquilo que líder religioso determina. Esta pessoa começa a acreditar em textos ditos sagrados, que não passam por nenhum crivo de ciência, mas que para elas são um arcabouço de explicação do mundo. Então, essas pessoas estão efetivamente imantadas de energia para dizer, sou de Deus, não gosto de tal coisa, gosto de outra. Quando não se entrega uma luta, quando não se constitui uma luta transformadora e só se tenta arrancar um pouquinho de melhoria, é como se alguém que estivesse muito engajado no reacionarismo ouvisse do outro lado alguém cansado, com ar blasé, uma pessoa que diz assim, tudo bem, você é reacionário e eu não estou tentando lutar contra você, só estou tentando dar 3% de aumento salarial. Isso não engaja. Então, para esta gente que está engajada numa sociedade capitalista em crise, naquilo que é o mais, eu diria, lunático, o mais absurdo, mas que é a forma de organização de energia de vida dessa gente, acreditar numa certa moralidade rígida, acreditar que há um contraste muito claro entre quem é do bem e quem é do mal, que direitos humanos são só para humanos direitos, coisas assim. É preciso um engajamento muito maior, e aí sim, não falso, não mentiroso, um engajamento científico. Quando se diz para alguém, o mundo está totalmente errado, essa pessoa para e escuta. Não é tanto quem anda falando isso, é a direita. A esquerda diz que o mundo está certo, basta melhorar. Então, efetivamente, Não, tocou uma campainha aqui, mas está tudo bem, está tudo bem. Então, efetivamente, o que temos aqui é um quadro no qual esta dimensão
é uma dimensão na qual, se nós não engajamos num nível ainda maior do que o que a direita engaja, nós não mudamos as pessoas. Então, não tenham medo em falar em transformação social. Eu sei que boa parte da plateia que me acompanha é de gente que se consolidou para a esquerda nos anos 70, 80, 90, 2000 e 2010. Nestes 50 anos, que já são meio século, quem tem de 80, 90, 100 anos, até quem tem 20, mais ou menos se formou num circuito de esquerda reformista. Eu sei que vocês têm medo da palavra revolução. Eu sei que vocês têm medo de lutar contra o capitalismo. Eu sei que vocês querem arrancar migalha, mas é isso que eu digo, da forma de luta errada. O povo não quer avançar com quem tenha medo. O povo quer um absoluto de engajamento ideológico, que a direita entrega. Esse absoluto é, venha aqui, aqui é meritocracia, individualismo, cada qual luta pelo seu, o homem é lobo do homem, e vamos lá, Deus na causa, guerreiro 2.0, amanhã eu sou empreendedor melhor que hoje, qualquer coisa dessa. Tudo isso faz um arcabouço de ordem, que dá comando, e a esquerda não dá comando nenhum. A esquerda diz, vou melhorar a sua vida 5%. Vou tentar avançar com o SUS para que neste ano haja uma política pública para quem tem tal doença. Não é o seguinte, vou acabar com toda a saúde privada e toda a saúde será pública. Todo hospital será um Einstein ou um Sírio-Libanês. Uma coisa como esta poderia ser uma frase de engajamento. Nós não falamos. Nós falamos no máximo que o Einstein e o Sírio-Libanês farão um convênio e serão ONGs que irão a um bairro de periferia fazer uma visita semanal para ver as condições do postinho de saúde do bairro. As pessoas olham isso e sabem que isso é uma migalha. Então, efetivamente, não tenham medo de falar da transformação social. A transformação engaja as pessoas. A transformação dá condições de avançarmos. As sociedades do mundo que avançaram plenamente, elas têm plena expressão ideológica. A China fez uma revolução com Mao Tse-tung, ela tem todos os instrumentos hoje para operar o seu navio transatlântico da economia, da sociedade, da disputa ideológica com solidez. Nós que estamos aqui neste morde-a-sopra, nesta condição de remendar pedacinhos, nós não conseguimos alcançar o povo porque a esquerda é fraca e a direita é forte. Efetivamente, nós precisamos pegar estes 50% de brasileiras e brasileiros que eventualmente ainda até agora são contra a extrema-direita, mas não são sempre contra, porque em 2018 foi 2/3 a 1/3. Então, o que nós temos efetivamente é 1/3. E um restinho entre 1/3 e 2/3, que dão então de vez em quando 50%, que concordam com este terço de cá. Fixo, gente de posição esclarecida, um pouco mais avançada, é 1/3 da população. Nós não temos metade. Mas quando de vez em quando dá metade, não pensem então vocês, mas quem luta pela transformação do capitalismo é 0,01%. Verdade. Mas nós devemos fazer com que 50% das pessoas, ou pelo menos este 1/3 original, mais um pouco, possa ter uma ação política em um horizonte ideológico mais próximo da transformação social. Meu propósito é fazer com que este núcleo que nos acompanha, você que me escuta aqui na TV 247, você que fala para demais pessoas, você que eventualmente crê que só se deve assoprar um pouquinho a chaga do capitalismo, se você se engajar num processo de compreensão crítica da sociedade capitalista, começar a se engajar para mobilizar as pessoas, não para reformar este quadro, mas para ter um horizonte de um dia, mudar estruturalmente este quadro, você começará a inflar o peito, a colocar o seu coração de modo mais forte, você vai dizer, a sociedade está errada e a extrema-direita e a direita não mudam esta sociedade errada, porque elas estão defendendo o latifúndio, o banqueiro, o explorador, quem tem a arma na mão dando tiro na cabeça do coitado. Então esta gente não está mudando o sistema, esta gente é o sistema disfarçado de que não é. Quem muda o sistema somos nós. Então quem tiver coragem vem conosco. Minha ideia, querido Leonardo, não é fazer com que 0,1% ganhe de 50%. Minha ideia é fazer com que 50% passem a agir no sentido da transformação. É muito simples, porque você que me acompanha enchendo-se de brios, você há de entender que o capitalismo não é bom, que nós não podemos, nessa situação social, simplesmente ver se sobra uma migalha para darmos para o povo e ainda imaginarmos que o povo, que é todo organizado pela ideologia do capital, por causa de uma migalha, agirá contra essa ideologia. É preciso vigor, é preciso veemência, é preciso entusiasmo. E neste momento, então, nós precisamos virar uma página da história. Até aqui, há 50 anos, nós estamos empurrando com a barriga, buscando a quadratura do círculo, do remendo do capital. Tem algum impacto? Tem.
Este impacto é duradouro? Não é. Logo em seguida vem um golpe. Dá para voltar a ganhar a eleição depois do golpe? Com muita dificuldade? Dá. Dá para chegar a 50% do povo gostando disso? Dá. Dá para ultrapassar esse quadro só com esta fórmula? Não dá. Então a fórmula está errada e o nosso entusiasmo e o nosso dever de mudar o mundo são tamanhos que nós precisamos descobrir a forma nova de ação no mundo, uma forma maiúscula que mobilize os 50% que já são nossos e mais 40% dos 50% deles, porque no final das contas, explorados pelo mundo, vivendo mal, somos 90% da população. Se nós um dia tivermos vocabulário, meio, energia, sensibilidade, voz de comando para falar para esta gente, 90% do mundo pensam conosco. Abri o microfone aqui. Vou ler o comentário da Carmen e vou trazer mais esse dado da pesquisa. A Carmen fala que Fausto estava fazendo a abordagem de aquele Deus é de direita, Deus dos escolhidos, dos que têm mérito, portanto não dos pobres, né? Bom, onde o presidente Lula mais perdeu apoio foi entre o público evangélico. Foi de 46% que o rejeitavam em agosto para 62% que rejeitam. 50% que chegaram a aprovar em agosto caíram para 35%. Como é que você vê o desafio de superar essa rejeição entre os evangélicos? E, aliás, acrescento que um dos dados dessa pesquisa que explica essa rejeição entre os evangélicos são as falas corretas do presidente Lula contra o genocídio em Gaza. O Lula está agindo corretamente, perdendo apoio dentro do país. Como é que você vê esse impasse? A religião é um grande aparelho ideológico, um dos maiores da sociedade capitalista, porque as pessoas vivem uma vida desgraçada no capitalismo, porque quem trabalha vive uma vida desgraçada, o problema é o trabalho. Alguém vai dizer assim, então como é que seria uma sociedade sem trabalho? Se as trabalhadoras e trabalhadores fossem donas e donos dos meios de produção, nós não trabalharíamos 8 horas por dia. Com a tecnologia, nós já poderíamos distribuir o trabalho de um tal modo que tiraríamos peso do ombro da humanidade inteira. Nós trabalhamos para manter o capital. O que tem de segurança para manter propriedade de rico no mundo, este é um trabalho insano que emprega muita gente que não precisaria existir. Se as terras fossem de todas e todos, não precisaria de segurança. Cada qual cuida do seu canto e este canto, o outro pode chegar por lá, colher uma flor, entrega a outra de volta. A auto-organização do mundo é muito preferível a esta forma pela qual um mata o outro para ver se defende a propriedade de 1% contra 99%. Então, efetivamente, a nossa sociedade é uma sociedade de gente que sofre. Trabalhar é sofrer. Alguém dirá assim, mas o meu emprego, eu trabalho numa empresa pós-moderna que tem um puff onde eu sento meia hora por dia e faço alongamento. É trabalho. É exploração. Trabalho vem de tripalium, do latim, que é cortar em pedaços, é puxar e fragmentar o corpo de alguém. Então, efetivamente, é um instrumento de tortura. Efetivamente, essa sociedade não dá alegria para ninguém. E, por causa disso, a religião é um aparelho ideológico decisivo, porque a escola e a universidade preparam para o trabalho. A escola e a universidade dizem lá, você aprenderá o abecedário, porque você vai para a fábrica, ou você vai trabalhar de caixa no mercado, e você vai ter que ler o produto. Eu comprei tal produto, o que é isso? Alguém tem que passar no leitor óptico, alguém eventualmente tem que fazer uma conta de matemática. Hoje sai tudo pelo computador, pelo leitor óptico, mas ainda precisa de alguma conta de matemática. Pois bem, a escola e a universidade põem a pessoa para ser explorada. A religião entra nessa história como lenitivo. A religião, então, serve de contraponto para fazer com que alguém que trabalha o dia inteiro, sua vida é desgraçada, ele não tem recurso de cultura, de erudição. Porque quem trabalha dia e noite, essa pessoa não tem tempo de ouvir Khachaturian, essa pessoa não tem tempo de ouvir Mahler, essa pessoa somente vive e escuta a música que todo mundo escuta. Não é alguém de um nível, eu diria, de arcabouço pessoal que consiga suplantar o imediato do cotidiano. Qual é a sua forma de lenitivo? É a religião. Não é viajar, não é ir para a Europa, não é ir para a praia. As pessoas não têm esta condição. Então é a religião. A religião organiza, eu diria, o afeto das pessoas no mundo. Como a religião, então, é decisiva, e via de regra a religião tem uma estrutura de arcabouço ideológico reacionário. Então, a estrutura é reacionária das religiões e algumas ainda conseguem a proeza de ser mais reacionárias do que outras. Sempre, historicamente, houve uma demarcação de religiões mais reacionárias do que outras. As mais reacionárias ganham mais proeminência conforme o capitalismo vai avançando. Então, existem religiões, efetivamente,
muito aderentes ao capitalismo, muito aderentes à prática e à ideologia do capitalismo. Existem outras religiões que são aderentes, mas não tanto. Historicamente, inclusive, a Igreja Católica, que era altamente aderente ao capitalismo, ela teve espasmos de não aderência, como a teologia da libertação. No campo protestante, houve algumas teologias da libertação, mas, via de regra, novos campos que vieram de derivações do protestantismo não fazem esse movimento, fazem um movimento teológico, inclusive, no sentido de reafirmação reacionária. Isso é muito aderente à ideologia do capital. Pois bem, neste quadro todo, se o aparelho ideológico das religiões ele não é desmobilizado, pelo contrário, ele é cultivado, o resultado é que não tem como sair desse aparelho. Se esse aparelho é sempre alimentado, ele dominará a sociedade. E qualquer aparelho ideológico religioso tende à direita ou à extrema-direita. É conservador ou reacionário. Então a pergunta decisiva é, estamos criando outros aparelhos? Porque aí, querido Leonardo, eu lhe dou a resposta científica do assunto. Como é que se luta em face desses aparelhos? Existem duas lutas que aqui se dão, e eu gostaria hoje de anunciar, porque nunca falei disso em público, querido Leonardo, e vou reservar isto a você aqui para nosso momento do 247. Se quiser aumentar minha tela, porque agora vem uma frase de efeito aqui, e vamos a ela. O que quero aqui dizer é que existem dois meios de lutarmos numa situação na qual as religiões consolidam ideologicamente o povo para a extrema-direita. E não é um ou outro, é um e outro dos enfrentamentos. Os dois podem ser feitos ao mesmo tempo. Um dos enfrentamentos é diretamente no âmbito religioso. É chegada a hora de juntarmos aquelas e aqueles que têm ambiência religiosa para que elas e eles possam fazer o momento histórico de uma teologia da libertação das religiões que dominam hoje o cenário ideológico do Brasil. Então, aonde estão os movimentos que possam ser movimentos decisivos, expressivos e de massa, para fazer com que a nossa gente do povo possa receber uma mensagem teológica libertadora e não apenas uma mensagem teológica reacionária. Um desses movimentos é um fomento na própria base religiosa da nossa gente. É preciso fazer com que expressivos ramos religiosos se abram para as suas teologias da libertação e no prazo de 10 ou 15 ou 20 anos nós vejamos por dentro um processo maiúsculo de libertação religiosa. O outro movimento, são dois, é o movimento social para fazer com que nós tenhamos aparelhagens ideológicas progressistas que possam estar convivendo ao lado e muitas vezes acima destas aparelhagens ideológicas reacionárias e conservadoras. Então, aparelhagens culturais, aparelhagens de sociabilidade, como aquelas que eu tenho falado muitos anos já, de centros socialistas, de comunidades no bairro que possam oferecer leituras de mundo progressistas, transformadoras. Nós precisamos de teatro, música, cultura, precisamos de ambiência de convívio social para fazer com que alguém até beba de alguma formação religiosa e beba também de um horizonte político transformador. Então, são duas ações aqui fundamentais. Enquanto o progressismo não induzir uma teologia da libertação na ambiência religiosa já dada no Brasil, nós não movemos esse quadro. E enquanto nós não fizermos um processo muito rápido, de 1 ou 2 anos, para fazer como em Bogotá ou Medellín, na Colômbia, em todo o bairro periférico de Bogotá ou Medellín, há uma biblioteca extraordinária, linda, de arquitetura magnífica, com mobiliário magnífico, com instrumentos espetaculares. As pessoas têm prazer em estar por lá. Se em 2 anos não houver uma biblioteca, teatro, centro comunitário cultural em cada bairro periférico do Brasil, no investimento enorme de dinheiro do governo federal, que inclusive, a bem da verdade, incentivará pequenas construtoras a construir sua biblioteca do bairro. Isso dinamizará a economia, chamará arquitetas e arquitetos para fazer projetos magníficos, etc. e tal. Enquanto isso não acontecer, enquanto não houver Instituto Federal em cada grande bairro periférico do Brasil, enquanto não houver universidade pública em cada bairro periférico do Brasil, enquanto não houver bons teatros progressistas em cada canto do Brasil, nós somos reféns dessa mesma máquina de dominação e reacionarismo e nós não saímos do lugar. Então faltam 2 anos e pouco para termos uma biblioteca em cada bairro, um teatro em cada bairro, um instituto federal em cada cidade média do Brasil e nas grandes, muitos institutos federais e boas universidades públicas por todo o canto. Temos 2 anos e meio para isso,
para prepararmos a ideologia da transformação mediante aparelhos, sem falar, Leonardo, vou dar de bandeja aqui, só para não dizer que toda vez eu falo isso, sem falar de televisão, meios de comunicação, algoritmos, redes sociais e outros mais, que é a disputa de aparelhos ideológicos de comunicação. Estou falando no bairro. Sem isso, nós não estamos fazendo nada para lutar contra este quadro. Então não adianta chorar dizendo, não há o que mobilize esta gente que já está consolidada de modo reacionário por causa da religião. Esta constatação pode ser feita assim. Nós estamos lutando para abrir teologicamente um outro momento, nós estamos lutando para abrir espaços de aparelhagem ideológica que possam servir de contraponto também a tudo isso. Se não estamos lutando, nós vamos somente chorar e constatar cada vez mais que esta pedra é invencível, e ela é vencível. Alisson, isso aqui é mais um dado da pesquisa que tem a ver com o que você falou. Fala de Lula sobre o conflito Israel-Hamas, né? 60% dizem que o presidente exagerou ao comparar o que acontece em Gaza ao que Hitler fez na Segunda Guerra Mundial. 28% dizem que não, né? E, bom, as falas do presidente Lula, que na minha opinião são corretas, né, sobre o genocídio de uma maneira geral, ampliaram a rejeição entre os evangélicos. Aí você fala, não, mas tem que ter uma teologia da libertação. A Igreja Católica já esmagou a teologia da libertação muitos anos atrás. O Leonardo Boff foi praticamente excomungado, né? E tinha lá o Ratzinger, né, que era quem perseguia, vamos dizer assim, a teologia da libertação dentro da Igreja Católica. A Igreja Evangélica ela é reacionária do ponto de vista político e se identifica com os opressores, né? Aquelas bandeiras de Israel na Avenida Paulista foram muito emblemáticas disso. Essa questão de ter uma religião libertadora num país assim dominado por essas ideologias tão reacionárias não parece muito utópica. E aí aproveito, como é que você vê, por exemplo, essa questão, né, na verdade, das bandeiras de Israel, a popularidade do presidente caindo em função desse fator também? A estrutura das religiões não é fixa. Historicamente, nós temos aí milênios de religiões no mundo e todas elas têm pontos variáveis de afirmação, de consolidação de seus horizontes de mundo. Umas são politeístas, outras são monoteístas. As monoteístas não são iguais entre si. Há uma espécie de rosário de variadas leituras de mundo religiosas. No entanto, por mais variadas sejam, elas passam nas sociedades capitalistas por uma espécie de decantação na qual não há uma disponibilidade tamanha de oferecimento ideológico das religiões. Pelo contrário, existe sempre uma espécie de homogeneização para poucos quadrantes que eu diria que são aqueles que vão pasteurizar o discurso religioso. Basicamente, as sociedades capitalistas preferem, dão ênfase, dão propulsão a visões de mundo religiosas de perfil reacionário. Estas visões de mundo religiosas de perfil reacionário têm um pressuposto de monoteísmo, de que há um Deus, este Deus é uma divindade que tem pleno poder e de tudo se ocupa e com todas as pessoas se ocupa, e que é um Deus de mérito e castigo, é um Deus que oferece graça, portanto. Esta teologia da graça, historicamente, ela esteve muito presente no cristianismo desde o início. Eu tenho um livro que se chama Filosofia do Direito, é este livro aqui. Vou tomar a liberdade de mostrar para as pessoas. Este é o Filosofia do Direito. Neste livro aqui da editora Atlas, eu tenho capítulos nos quais eu explico sobre a constituição da filosofia política da Idade Média, da Idade Antiga, da Idade Média e da Idade Moderna. Pois bem, houve muitas leituras ditas religiosas na Idade Antiga e na Idade Média que eram, até pelo olhar de hoje, eu diria progressistas. Elas foram exterminadas. Os seus líderes, as suas líderes religiosos e religiosas, foram considerados hereges. E leituras religiosas, eu diria, de apoio aos senhores feudais, aos senhores escravizados, essas leituras da dominação, elas passaram a ser leituras proeminentes. E quando vai se rompendo o feudalismo e vai se esboçando a sociedade burguesa na idade moderna, religiões de perfil protestante tomam proeminência, porque elas defendem a graça. E os católicos, desde aquele período, têm uma certa dúvida sobre a graça, apenas ela, e pensam já naquele momento que a ação também salva, e não só a graça ou a fé. Então, desde o século XV ou XVI, os católicos têm uma posição peculiar no quadro teológico do mundo. Com São Tomás de Aquino, de fato, a teologia católica teve alguma abertura para Aristóteles, para os velhos filósofos,
para pensar que a ação caritativa salva também uma pessoa, enquanto as tradições protestantes batem o pé contra São Tomás de Aquino, batem o pé em favor da leitura de Santo Agostinho, para quem só Deus salva mediante o derramamento da sua graça e, portanto, da parte do crente só resta a fé. Então não é o ato que salva, é a fé. Esta já é uma divisão que remonta a 1400 e 1500. Então nós já temos 500 a 600 anos de divisão pela qual o protestantismo é, de alguma maneira, em linhas gerais, mais dado a um reacionarismo do que certas leituras católicas. Não é que o catolicismo não seja dado ao reacionarismo, porque, via de regra, a contra-reforma da Igreja Católica fez o favor de abraçar um reacionarismo católico também, e muitas vezes se encontram e dão a mão, e muitas vezes há católicos mais reacionários que protestantes. Mas, de modo geral, nós temos aqui uma certa leitura mais presente do derramamento de uma graça de Deus pelo protestante do que pelo católico. Por isso que a teologia da libertação, que até começou protestante, ela tem mais ênfase, ela prospera mais entre católicos, porque, de fato, a ideia de ação, de ato caritativo, ela teve, historicamente, uma teologia católica que sustentasse toda esta visão. Pois bem, o que estou dizendo é que, no nosso tempo, é necessário que lideranças que têm pé na religião possam exprimir uma melhor leitura religiosa, possam, eventualmente, se são cristãs, voltar ao Novo Testamento e parar de fincar o pé num cristianismo de Velho Testamento, que é quase uma quadratura do círculo, mas que possam, então, dizer sobre o amor, sobre pensar no próximo, que possam, inclusive, explicar que nesta situação horrenda da guerra de Israel contra os palestinos, qualquer ser humano que esteja sendo bombardeado, por amor ao próximo, nós devemos defender esse ser humano, e que também não devemos, então, com base nisso, concordar com nenhum colonialismo, com nenhuma exploração, com nenhum imperialismo, e também não precisamos, e mais que isso, nós não devemos sequer chegar perto de fazer disso também antissemitismo. Então, todo ser humano, por existir, é um ser humano que precisa do nosso amor. Esta leitura, se fosse frequente, nós melhoraríamos, inclusive, a ambiência do que é a religião, e muita gente está disponível para isso. Alguém dirá, e o que falta? Falta aparelhagem, falta ação, falta mecanismo e falta voz. Então, nesse momento, para dentro dos aparelhos religiosos ou para fora, em outros aparelhos, é preciso acelerar este momento histórico. Faltam 2 anos e pouco. Não sabemos se esse governo ganha uma reeleição, porque volta a dizer, porque ele não está aumentando a economia, pode aumentar à vontade. Volta a dizer o que falei no começo da entrevista. Não é isso que muda a cabeça do povo, é a disputa ideológica. Então, nós não sabemos para onde vamos. Temos 2 anos e pouco e temos que mudar a plataforma ideológica da nossa gente. É chegado o tempo, então, de falarmos com voz expressiva e termos vontade de transformar o mundo. Então, querido Leonardo, não podemos dizer que não tem jeito. É preciso tentar vigorosamente. E me desculpem aqui os que têm uma leitura da religião reacionária. Vocês que acreditam numa leitura de mundo religiosa, qualquer leitura do amor é muito mais plena do que qualquer leitura religiosa do ódio. Mas o Bolsonaro levou as pessoas para fazerem arminha dentro de igreja, né? Esse que é o grande problema. Carolina Santos está dizendo, vou fazer meu imposto de renda e me sinto lesada. Para ter isenção fiscal a igrejas e a pastores, o governo tira de algum lugar. Ou seja, se você não é pastor, você paga imposto. Isso não faz sentido nenhum, de fato, né? Faz o menor sentido dar isenção fiscal a pastor, que na verdade nem pastor é, né? Nelson Roberto, como erguer todo esse aparato se na maioria das cidades os prefeitos são de direita? Aí a gente vai percebendo, né, Alisson? Os prefeitos são de direita, a mídia de direita, a igreja de direita, a família de direita, tudo que está ao redor é de direita, né? Posso dar uma resposta sobre isso, Leonardo? Por favor. O governo federal abre um plano para fazer com qualquer bairro que tenha 20 mil pessoas, porque bairro da cidade de São Paulo tem bairro com 20 mil pessoas. Eu sei que na cidade do interior, a cidade não tem 20 mil pessoas. Mas qualquer bairro que tenha 5 mil pessoas, haverá neste bairro uma biblioteca com um teatro e com um espaço de atividade cultural e um mini museu. Se o governo abre um plano para gastar 10 bilhões, dá para fazer biblioteca, centro comunitário, centro de arte em qualquer bairro de periferia do Brasil, de qualquer cidade pequena, inclusive. Aí alguém dirá, o prefeito é reacionário, o prefeito ganhou eleição porque ele beijou o crucifixo, porque ele prometeu que ele não traía a esposa, porque ele prometeu que ele era da ordem divina tal e qual, etc. E tal. Eu sei que o quadro da maioria do Brasil é isso, óbvio. No entanto, criar este espaço, fazer uma espécie de plano de edital nacional para ocupar com teatro, exposição de arte, música e mais plataformas,
o prefeito pode ser reacionário. Esse plano de edital é federal. Então, naquela cidade, agora é a vingança dos oprimidos. Naquela cidade cujo prefeito é reacionário, onde tem por lá um pessoal da arte, que é descolado, progressista, que apanha porque sua sexualidade é divergente, porque as pessoas ortodoxas não gostam dessa pessoa, porque na internet fazem isto ou aquilo, e etc. e tal. Nestas cidades, então essa pessoa tem a chance de disputar um edital federal, não só um edital da cidade, para ver se lá ele poderá apresentar uma peça de teatro. Eu sei que muitas vezes, na falta de outra peça de teatro, vão apresentar Marcelino Pão e Vinho, porque é a peça que ensaiaram lá naquele bairro. Mas, em outras vezes, quem sabe apresentam por lá um Dias Gomes. Tem muitas vezes falado, Dias Gomes é o dramaturgo da esquerda do Brasil. Então, quem daqui for de esquerda e quiser saber que peça eu monto um dia, para ver se eu abro a cabeça das pessoas, o nosso maior nome foi Dias Gomes. Então, procure pela história essas peças do Dias Gomes de teatro. Preciso, às vezes, ensinar aqui, porque muita gente das novas gerações fica sabendo. O Pagador de Promessas, O Berço do Herói, tantas boas peças aí do Dias Gomes, o Bem Amado, outras mais. Então, monta o Bem Amado na sua cidade, porque o Odorico Paraguaçu passará a ser o prefeito da sua cidade. Então, as pessoas olharão para o prefeito da sua cidade, olharão para o Odorico Paraguaçu e dirão, nossa, parece com o meu prefeito. Então, efetivamente, nós temos aqui um mecanismo para ver se nós fazemos dos divergentes, dos que operam pela minoria, eventualmente com algum instrumento, para fazer com que essas pessoas possam se pronunciar na sua cidade. Efetivamente, precisamos de um processo muito rápido. Querido Leonardo, eu quero dizer isso aqui porque a urgência é muito grande. Até o final do ano, Trump se torna presidente dos Estados Unidos. É esse o quadro. Nós vamos ter o Trump presidente dos Estados Unidos. Nós temos um flagelo mundial que voltará e aprisionará o Brasil mais uma vez a uma instabilidade muito grande. Então nós temos pouco tempo para agir muito. Cadê a nossa TV progressista? Cadê a nossa rádio progressista? O 247 tem que chegar a todos os rincões do Brasil. Aproveitando, Alisson, eu não queria deixar de perguntar sobre isso. Tem uma bola quicando aí, que é a questão da Jovem Pan, né? O Ministério Público Federal pede a cassação da Jovem Pan pelo seu papel antidemocrático na visão dos procuradores, né? E aí, essa semana surgiu uma notícia de que o governo ia se colocar contra a cassação, depois houve uma nova posição. Se você estivesse hoje no poder, o que você faria em relação à Jovem Pan? Qual que você deve, na sua opinião, qual deve ser a posição do governo em relação a esse grande aparelho ideológico? Em primeiro lugar, uma posição profundamente, muito raramente, a bola da legalidade bate em favor do progressismo, mas muito raramente. Vocês conhecem aqui meus livros, toda a minha obra teórica na filosofia do direito, quase nunca a legalidade é em favor de alguma posição progressista. Nesta a posição do governo não é nenhuma, porque isso é uma questão do Ministério Público Federal. O governo é poder executivo, o Ministério Público Federal não é. Então o governo não tem que se meter nessa, tem que se aferir se de fato o Poder Judiciário tem que avaliar e decidir se esta emissora de televisão cometeu atos antidemocráticos ou não. Ou seja, o governo querer interferir nisto é atravessar a sua calçada para chegar na calçada do lado de lá, onde há uma casca de banana, e escorregar solenemente na casca de banana, imaginando que com isto é melhor bater a cabeça do governo e quebrar o seu crânio do que bater a cabeça do inimigo, porque vai que o inimigo com o crânio quebrado fica com raiva e bate no governo. Então o governo, antes de bater no inimigo, o governo se autoflagela como forma de fazer com que o conflito social fique menor. Então, efetivamente, se nós não apostarmos na contradição e no conflito social, nós não mudamos o tempo histórico. O problema desta emissora é desta emissora ela que se resolva. O mais importante não é esta emissora, o mais importante é, tirando essa emissora do problema dela, que é dela, qual é o grande plano de, em 2 anos, ter um expressivo aparelho ideológico de massa? Esse aparelho de ganhando um grão em grão para que a galinha um dia enche o papo, não dá tempo em 2 anos de fazer isso. Não tem mudança que seja traço, porque sair de 0% do Ibope para 1% do Ibope não representou nada. Qual é o plano para que em 2 anos haja 30% do Ibope falando de modo progressista e transformador? Esse plano não passa por essa emissora, nem passa contra essa emissora. Esse plano é um plano decisivo que até agora não há e precisa haver. O jogo é muito mais complexo do que simplesmente a cassação da Jovem Pan. Alisson, quero te agradecer muito, está chegando o nosso tempo aqui. Em breve teremos novas oportunidades, a Eliana já está aqui na sala de espera. Então, obrigado mais uma vez aí pela entrevista, foi fantástico. Querido Leonardo, quero agradecer a você mais uma vez, que alegria estarmos aqui todas e todos juntos com essa plateia tão querida e especial da TV 247. A partir de daqui mês ou mês e meio tem uma jornada de lançamentos e o Leonardo será o primeiro a saber disso daqui a pouco e vou, na próxima entrevista, já dar notícia a esse respeito. É uma alegria
ter todas e todos vocês comigo nesta caminhada. Leonardo, querido, vai um abraço a você, a Daiane, a professora Liana, querida, que tenho tanto carinho por ela e por tanto tempo a acompanho, e a todas e todos vocês. Obrigado. Obrigado, Watson. Vamos fazer desses lançamentos aí, eventos 247 também. Grande abraço a você. Valeu, tudo de bom. Trazendo aqui, então, Daiane de volta. Tudo bem, Daiane? Vou embarcar a Liana para dar um oi para a Liana também. Oi, Liana, tudo bem? Como é que você está?